Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo de fomentar o empreendedor geotécnico. E quando eu falo fomentar, é todos aqueles envolvidos em obras de terraplanagem. Então, existe talvez milhares de obras de terraplanagem de loteamentos, loteamento industrial, residencial, né? Indústrias que estão sendo terraplanadas, vias que estão sendo abertas, vias públicas municipais, estradas, vicinais, acessos em fazenda. Nós estamos falando com todos os envolvidos, nós queremos falar com o encarregado de terraplanagem, com o operador da máquina, com o técnico que faz o controle dos taludes, o gredista, né? O dono das máquinas, o dono do projeto, os engenheiros envolvidos, arquitetos, né? Agrimensores, topógrafos, engenheiro agrônomo, enfim. Queremos aqui colocar 35 anos de experiência à disposição dos senhores numa orientação básica. Para isso nós usamos as redes sociais, esse projeto da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, onde todos esses vídeos e todos os vídeos da academia lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, tem na descrição o primeiro link, é um link do grupo do WhatsApp, a partir do qual você pode ter um contato mais próximo e individual conosco através da plataforma Teams, porque eu te passo um link da plataforma Teams. Bom, falando do nosso objetivo hoje, nós estamos falando de ensaios de compactação, de caracterização, ensaios de laboratório e a importância disso. E estamos utilizando esse livro, que é o curso básico de engenharia, curso básico de mecânica dos solos, do professor Carlos Souza Pinto, né? Quando nós falamos desse gráfico, né? E esse gráfico é muito importante, é fundamental para entender a questão de compactação, né? Nós temos aqui um gráfico à esquerda, que é o peso específico seco máximo com a umidade ótima. Bom, o que é isso? Isso é um ensaio chamado de prócto normal. Então, o que ele mostra? Ele mostra que quando você compacta um solo com uma certa umidade, né, imaginando umidade baixa, e vai aumentando a umidade desse solo, né, ele vai aumentando a densidade dele compactado de acordo com um certo processo chamado prócto normal. E à medida que ele chega no ponto que nós chamamos de ótima, de umidade ótima, ele começa a cair. Então, esse desenho, essa figura, ela mostra a resistência ao cisalhamento em função da umidade de compactação. Isso já foi descoberto em 1969 por Lambe e Whitman. Tá? Então, aqui ele põe os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ele põe aqui uma outra reta que diz respeito ao grau de saturação, ou seja, esse solo não está saturado, né? O ensaio normal do ensaio de compactação, apenas é uma comparação aqui com quando se ele com o mesmo solo com um grau de saturação de 100%. Mas o que importa é essas curvas, ó. Tá vendo? Olha com a curva, tensão, carregamento, deformação, carrega, deforma, carrega, deforma. Bom, então está o carregamento aqui e aqui então está a deformação. Então veja a curva 1. Curva 1 sobe muito a resistência e depois, pumba, cai. Solo 2 também sobe muito a resistência, depois, pumba, cai. Veja que solo 3, a resistência não sobe tanto, mas é atenuada, ela deforma, né? E depois então ela passa a ter um declínio. E veja os solos 4, 5, 6, que é muito atenuado e baixa resistência. Então, esse solo, o 3 aqui, é o melhor solo. Quando eu falo melhor solo, veja, é o mesmo solo, mas com umidades diferentes, com energia de compactação diferente. Ou melhor, com a mesma energia de compactação, que é a energia normal. Então, quando você aumenta a umidade, tem um ramo... Você veja, o 1 e 2 tem até maior resistência do que o 3. Só que é perigoso.
Qual que é o perigo de compactar aqui? É que o solo torna-se quebradiço, ele trinca, ele retrai, e ele tem uma resistência, mas ele pode, uma vez acionado, ele não tem molejo, ele quebra, como um lápis, uma caneta que você pode quebrar. Ela não é como aquelas réguas que você vai envergando assim, ela enverga, mas não quebra. E esse é o nosso desejo como engenheiro civil, é que a gente tenha um material que tenha boa resistência, mas que deforme e não quebre, né? Ou seja, que ele não venha a romper. E então, essa figurinha é extremamente importante para qualquer um que faz obras de terraplanagem, para entender que o mesmo solo, em umidades diferentes, e também aqui no ensaio é a mesma energia, mas no campo, com energias diferentes, vai ter comportamentos diferentes. E é isso que a gente trata nesse artigo que eu escrevi há um tempo atrás, eu nem me lembro quando, tá? Onde que eu falo das fases de controle tecnológico de um aterro, e que eu chamo aí economia e garantia nos aterros de alto desempenho. O que é isso? É o controle tecnológico, para que a gente tenha um alto desempenho do próprio aterro, né? Então, eu não vou ficar lendo o artigo agora, mas é um objetivo de exatamente fazer obras de terraplanagem, loteamentos, fazendo as escavações de aterros, de uma forma onde eu sei de onde vai escavar, aonde vai aterrar, que eu faço um planejamento geotécnico na terraplanagem, sabendo quem são esses solos que eu vou tirar daqui, vou pôr ali, e mais, como que eu devo tratar esses solos, aumentando a umidade, porque ele está com a umidade baixa, eu tenho que levar ele para uma ótima, ou ele está com a umidade muito alta, eu tenho que tirar da alta para levar para uma umidade mais baixa, né? Tudo eu resumi aí nisso, baseado desse gráfico. Porque esse gráfico, apesar de ser conhecido desde 1969, é conhecido por poucos na academia, né? Nos cursos de pós-graduação, todo mundo sabe disso, né? Mas a hora que levar isso para a prática de campo, ou seja, de obra, aí são poucos que sabem. A gente percebe que tem um gap, um hiato, uma separação muito grande do que a academia já sabe e do que se pratica, né? Porque quando se pratica, se põe preço na frente, e o preço acaba atrapalhando a boa técnica. E também, às vezes, a boa técnica, de uma forma acadêmica, desencontrada da realidade de custos da obra, também tem um outro choque. Então, nós temos a experiência de estar enfrentando esses dois lados, o ter o conhecimento da academia e aplicar de uma forma adequada. Isso que nós chamamos de controle de qualidade de produto, onde todo esse conhecimento é levado para as obras de terraplanagem, de tal sorte que a gente não tenha tantos prejuízos que são, às vezes, não tão percebidos nas obras de terraplanagem. Esse é o nosso intuito aqui. E o CQP, então, ele vai necessitar de fazer ensaios, né, ensaios de compactação, e aí eu estou identificando ensaios de miniatura, ensaios que dão, já são da década de 70, né? E que também têm sido muito pouco empregados e devem ser utilizados nas obras de terraplanagem, e servem para não só para controle de compactação, mas também para a estimativa de resistência para pavimentos, projetos de pavimentos. Mas, enfim, o nosso objetivo, então, é esse, nessa mini aula, falar então, da importância de conhecer como se comporta um solo na compactação, levar isso para uma utilização prática no campo, né, na obra terraplanagem, e estamos aqui com o nosso workshop gratuito todo dia às 16 horas, das 16 às 17, para trazer para você esse conhecimento, onde nesse workshop o link para o grupo do WhatsApp é o primeiro link aí da descrição do vídeo, e lá nós conversamos com mais tempo sobre os assuntos de como você empreender isso no seu problema de terraplanagem, quer seja na fase de projeto, porque se na fase de projeto, nas especificações técnicas, isso não aparece, vai ser muito difícil depois na fase de execução, com o empreiteiro na obra, a gente pôr em prática isso, tá? Por sinal, esse é
os grandes problemas. Projetos incompletos, que sem especificações técnicas, levarão a obras problemáticas e com patologias ou com prejuízos para o dono da obra. É isso que eu queria para essa mini aula. Até a próxima mini aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.